Olá, queridos, já voltamos, aguardando aí você chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, amém. Vamos lá, pessoal. Vou chamar, cadê a Cris? Cris já está aqui? Vai demorar um pouco, porque caiu agora pra gente. Tô falando. Só um lado aqui. Opa, chegamos. Voltamos? Voltamos. Ó, tinham várias perguntas lá, pastora. Não sei se você chegou a ver. Não, o A Márcio Juliana, deve minha ter assessora, anotado aí, né? Deve ter anotou. anotado aí. Olha, sabe quem entrou? O pai da dermatoglifia no Brasil, pastor. Olha que honra. Que isso, não acredito, não acredito. Professor José Fernandes, meu mestre em dermatoglifia. Que honra ter você aqui, professor. Esse Olha, é meu pastor. eu não conheço, mas pela sua fala, eu já me sinto muito honrado. Essa live aí vai ser uma bênção mesmo, hein? Tá sendo uma bênção, né? Ó, eu tô tendo o meu discipulador, que é o bispo, e você tá tendo aí o mestre. Pois é, Que bênção, né? é verdade. Olha, que honra nossa, né, pastor? Olha, A Paula tô me Roquete sentindo... também está aí. Paula Roquete é esposa do professor Zé Fernandes, também Olha, trabalha. ele tá dando Doutora em parabéns pra gente! Ele tá dando parabéns pra Opa! gente! Glória a Deus! Que coisa boa! Que bom, que Maravilha! bom. Cris, deixa eu te fazer algumas perguntas e as outras perguntas que o Márcio conseguiu anotar são importantes a gente responder. Quais são as frutas que você entende, além da maçã, que você já falou que a maçã é muito positiva para a gente, ela é benéfica, ela ajuda até na musculatura, etc. Você recomendaria uma outra fruta também, pera? Eu estou assim, especulando. Sim, frutas que tenham vitamina C são importantes, até Sim. para aumentar, né, a imunidade. Laranja é bom? Então, laranja, suco e a fruta. Mas os nutricionistas, eles orientam que a gente prefira a fruta ao invés do suco. Por causa da Né? frutose. Isso. E também eu gosto também da fruta pela mastigação, porque você também trabalha a musculatura da fala. Então a gente está redondinho aí com os nutricionistas. Eles preferem que a gente coma fruta e eu também acho importante comer a fruta porque trabalha a mastigação. Então, Então, laranja, todas as frutas que têm tangerina. vitamina C, tangerina, carambola, não sei se você conhece carambola. Carambola é uma Conheço fruta toda carambola. bem sextavada. Ela é boa, então, carambola. Carambola, o que mais que tem vitamina C? Acerola, mas acerola não dá para comer assim, né? Não. Mas o suco é bom também. Porque tem uma outra coisa também, pastor. Tem pessoas que não gostam de beber água, né? Tem aquela dificuldade, parece que é um sacrifício horroroso beber água. Você pode tomar água saborizada. O que é água saborizada? É água que você pinga umas gotinhas de limão, por exemplo, ou você bota uns pedacinhos do limão. E aí é uma dica, né, também importante para que você continue bebendo água, ou então você toma o suco. Então, suco de frutas cítricas também substituem esses 2 copos Então, esses 2 litros, né, de água. limonada Limonada. bom. Kiwi é Sim, bom? e tudo natural. Kiwi. O mel é um antioxidante. O Desculpa, eu mel. entendi você falar do mel. Não, mas Kiwi é bom, eu kiwi é anotei aqui para falar do mel. O Espírito te revelou, eu ia falar sobre o mel. Amém. Olha só, em cima do mel, eu ia deixar para falar do mel depois, mas já que você tocou no assunto, o mel, existem várias qualidades de mel, não é isso? Uhum. Mel silvestre, mel de laranjeira. Existe algum específico que você saiba
e que recomende, olha, esse mel aqui, Silvestre, vou dar um exemplo, é bom. Não, esse mel aqui é melhor. Existe ou não? Olha, eu não sei dizer. Talvez uma nutricionista tenha mais confiança em dizer isso. Mas o que eu posso falar é o seguinte: existe mel e mel. Então tem gente que vende mel, mas que não é o mel de verdade. Então tem que ter muito cuidado porque é muito açúcar. Então o mel também tem que ser dosado. Não é para tomar 1.000 colheres ao dia por conta do açúcar. Tem que ser muito bem dosado, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o excesso de açúcar não é bom. Ele tem que evitar. E a voz o órgão que produz a voz, né? A corda vocal, ela é feita também de músculo. Então, todos os cuidados que você tem com o corpo de forma geral, você também precisa ter com a voz. Então, refrigerante, nem pensar. Não, não. Nem pensar. Refrigerante, porque assim, tem pessoas que dizem assim, eu não vou tomar o refrigerante comum, eu vou tomar o diet, o light, que não tem açúcar. Só que para ele não ter açúcar, ele tem uma dose de sódio muito grande. E isso aumenta a pressão. Então, é você trocar o 6 pelo meia dúzia. Então, refrigerante, ele tá banido aqui de casa há um tempo. De vez em quando, assim, numa festa, você toma um golinho, assim, mas também não é nada... Aqui em casa, assim, aqui em casa já também tem anos. A Luciana está um ano antes de mim nessa renúncia de refrigerante. A gente já há mais de 5 anos que a gente não toma refrigerante. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente não sente falta, não. Mas é bom, porque nós temos aí pastores, pastoras, nós temos conosco adoradores, pessoas que cantam na igreja, que oram e que utilizam a voz e que precisa entender essa importância da alimentação, ok? A respiração, você falou que ela faz parte da produção da nossa voz. Eu já ouvi por professores de educação física que nós não sabemos respirar direito. A gente respira errado. E com certeza, pela tua fala, você vai poder esclarecer e falar um pouquinho mais, isso deve influenciar muito na nossa voz, até mesmo no cansaço, na rouquidão. Qual a dica que você pode dar? Só com exercícios para tratar disso? Só no consultório com você? Aí você daria exercícios? Como é que a gente daria a solução? O ideal é que você procure um fonoaudiólogo para trabalhar isso, mas eu posso falar sobre algumas dicas que são importantes para a respiração. Por exemplo, respirar para viver é uma coisa, graças a Deus a gente respira bem, está vivo. Mas respirar para fazer algum tipo de esporte e respirar para falar também são coisas diferentes. Quem faz prática de esporte usa muito, que assim, o músculo ímpar da respiração é o diafragma, isso é inegável. O músculo ímpar da respiração, só que ele precisa de ajuda. Então, músculos acessórios ao diafragma podem ser os músculos superiores, a gente chama de costal superior, e que para a educação física, para a prática de esporte, ele é muito importante, porque quando você faz... Você tira um peso das costas, você faz o ar entrar mais rápido no pulmão. Só que essa prática de usar essa musculatura aqui para usar a voz, você acaba tensionando a laringe. Então, a musculatura do lado de fora do pescoço, ela acaba fazendo com que essa tensão alcance a corda vocal, aí você fala com esforço. Então, o ideal no uso da voz é que você use a parte das costelas, a gente chama de tipo respiratório costo-diafragmático, ou seja, unindo a respiração com o afastamento das costelas, né? Então a gente consegue ver uma expansão lateral, como também anterior. Mas isso tudo é treino. E aí a gente tem alguns equipamentos que a gente pode usar na prática dos exercícios vocais, como o Respiron, por exemplo, que é um equipamento que eu gosto muito, que faz você ter essa percepção. Porque, sabe, pastor,
O que muda o comportamento é a sua percepção. Então, para aquele sujeito que usa a voz com esforço, para ele modificar esse comportamento, primeiro ele precisa perceber como ele faz e como é o jeito correto, para que o músculo desaprenda, entre aspas, o que ele fazia de errado e corrigir esse movimento. E o mais interessante é que o músculo tem memória. Então, quanto mais você treinar, mais o teu músculo vai lembrar do comportamento vocal adequado e não lembrar daquela memória lá do esforço. Então, você só consegue alcançar um comportamento vocal adequado à medida em que você treina. Então, a gente chama de condicionamento vocal. O condicionamento vocal, ele não é o aquecimento. O aquecimento é feito antes de usar a voz, que é imprescindível. Mas o condicionamento também é imprescindível, porque ele é treino diário. Uma coisa é você fazer o condicionamento como o Usain Bolt faz. Todo dia ele corre. Quem joga futebol, corre todo dia. Quem joga tênis, vôlei, basquete, precisa do treino diário, porque o corpo precisa estar condicionado para aquilo. Quem é profissional da voz, aí eu estou me referindo agora aos pastores, aos intercessores, aos levitas de forma geral, né, ao pessoal do Ministério de Louvor, aos missionários. Todos precisam de uma vida de condicionamento vocal, porque é a sua ferramenta de trabalho. Então, condicionamento vocal não é aquele momento anterior ao uso da voz, é um tempo de cuidado com o seu treinamento da voz. Como se fosse, olhando na perspectiva de ser um atleta, como você costuma falar, que os pastores são atletas da voz, é como se fosse o período de treinamento, o aquecimento antes de entrar em ação, para na hora da utilização da voz você estar perfeito para falar, não é isso? Isso é isso mesmo. Então, isso só vai... o comportamento vocal ele só vai ser eficiente no momento em que você tem essa percepção de como a sua voz é produzida e a quantidade de condicionamento vocal que você tem, porque o teu cérebro ele só vai virar a chave depois que você já fizer aquilo de forma inconsciente, mas ele só vai para o inconsciente depois que você treinar muito. Então, repetidamente, o corpo, o cérebro, ele aprende por repetição. A Bíblia diz, né, inculcar. Tem que inculcar os exercícios, o condicionamento vocal para que o comportamento se modifique. Quando a gente ouve uma palestra, uma ministração como essa, Cris, e a gente se depara com a nossa realidade, e eu sei que muitos pastores, muitos irmãos que estão aqui conosco nessa live, vão ter que concluir o seguinte: a gente tem que reaprender ou aprender a utilizar a nossa voz com todos esses direcionamentos que você tem dado, que é o condicionamento, o aquecimento, a questão da respiração, a gente aprender a respirar para falar melhor, para desempenhar melhor a voz. Até mesmo, eu acredito, além do pregador, o adorador, ou seja, o cantor, ele precisa muito desse conhecimento para que a voz dele seja ainda melhor, ele utilize com mais excelência, porque muitas vezes a pessoa fica pensando assim, tá bom, mas você conhece uma frase que eu volta e meia cito lá em Pilares, que é: o bom é o inimigo do melhor. Então, eu acredito que essa sua palestra é a possibilidade de sair do bom para o melhor. E todos que estão aqui conosco estão tendo essa oportunidade, graças a Deus pela sua vida, que você aceitou quando eu fiz o convite. E eu, assim, estou sentindo muito Deus nessa live com a gente, a presença de Deus. A gente convidou ele desde o início para estar presente conosco. Sim. E ele está aqui e é muito importante tudo que você está falando. Eu queria, nesse momento, antes das considerações finais, o Márcio parece que anotou algumas perguntas, porque eu estou aqui envolvido com a tua fala, e realmente pode ter passado desapercebido aqui da minha parte algumas perguntas que são importantes que sejam respondidas. Então, eu vou pedir aí que o Márcio nos ajude a repassar essas perguntas. Fala aí, Márcio.
O senhor está travando aqui, pastor. Eu não sei se todo mundo está vendo bem, mas eu vou, antes de passar para as perguntas, eu queria só terminar a minha fala sobre essa questão toda que a gente acabou de falar, né, dos adoradores, dos Sim. pastores. Eu tenho uma experiência há alguns anos com cantores do mundo secular. E eu vejo quanto eles se esforçam para fazer o seu melhor em todos os sentidos, né? Ele tem uma boa preparação, ele tem uma boa alimentação, ele tem um fonoaudiólogo que faz a preparação vocal, ele quer que o fonoaudiólogo esteja no show. Então, eu entendo, nós não vamos levar o mundo para a igreja, mas a gente tem que entender que nós, né, a semelhança do que nós lemos, né, sobre a voz na Bíblia, da noiva, e eu ia ler também, acabou que a gente foi fazendo, eu acabei esquecendo, eu ia falar sobre a primeira Tessalonicenses 5, que fala sobre a alma, o corpo e o espírito, né? Que aí a voz entra nessa hora, nesse momento, né? Que o Senhor pede que nós tenhamos zelo pela alma, pelo corpo, pelo espírito. E então, se o mundo faz isso, nós precisamos também cuidar da nossa voz, porque ela faz parte do nosso templo. Nós somos templo do espírito. Então, temos que cuidar da nossa saúde emocional, né? A gente fala muito isso na saúde pastoral, né? Uma vez ao ano a gente tem esse momento de lembrar da saúde pastoral. Então, do mesmo jeito que a gente cuida das emoções, cuida do espírito, a gente precisa cuidar da voz. E o mundo faz isso com excelência. Então, eu quero crer que nós que levamos a palavra do Senhor e tem que ser com excelência, não só o chamado que o Senhor tem com os pastores, né, com os adoradores, do mesmo jeito que ele dá o chamado, ele dá a unção, mas nós também temos que fazer a nossa parte, que é cuidar da nossa ferramenta de trabalho. E aí eu quero falar também, a Débora, intérprete, falou que ela é uma das pessoas que usa a voz também. Ela usa a comunicação pela Libras, mas eu quero lembrar, Débora, uma época, eu já até falei isso com ela, eu dei aula num curso, pastor, era um curso tecnólogo de intérprete de Libras. E eu tive essa oportunidade de estar com esse público que eu me apaixonei por eles, né? Assim, na verdade, eram pessoas que já faziam a interpretação de Libras, são pessoas ouvintes, e que eu pude aprender um pouquinho mais sobre essa língua. E aí eles fazem dois tipos de versão, a versão voz e a versão Libras. Lá na igreja, eles fazem a versão Libras. Mas quando a Débora quer dar algum recado de Deus ou quer comunicar para a gente o que os meninos falaram, ela usa a versão voz. Mas eu me lembro que quando eu dava aula para esse universo de intérpretes, eles diziam que eles ficavam roucos fazendo a versão Libras. Ou seja, eles não usavam a voz, mas eles tinham a emoção de alguém que eles estavam interpretando. Então, se você está com um discurso acalorado, a Libras vai estar assim também. E acaba que você intuitivamente acaba fazendo tensão na musculatura da corda vocal. Achei isso incrível. Incrível. Então, Débora, eu quero cuidar também de você, porque eu sei que você usa a sua voz em termos de prega vocal e de Libras. Então, você faz parte do meu público. Mas então, vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Assim, a Juliana quer participar. Tá bom, aí, Juliana. Cadê a Ju? Tá, alguém Oi, linda! Beijão! Beijão pra você também, pastor. Perguntou que ela fica muito tempo no ar-condicionado e faz ela ficar sem voz. Aí perguntou por que isso acontece. Porque as pessoas que ficam no ar-condicionado muito tempo ficam sem voz, porque resseca o trato vocal. Se as pessoas falam, se comunicam no ambiente climatizado, quando você abre a boca para se abastecer de ar, você respira pelo nariz e pela boca, né? Quando você está falando. Então, a parte do ar que entra pela boca acaba ressecando o trato vocal. Então, o ideal é que você beba mais água para você hidratar o trato vocal. Então, não tem como fazer, não tem o que fazer. Se você trabalha no ambiente climatizado,
você não tem como aumentar a temperatura ou como sanar isso, né? A forma que você tem de melhorar essa situação é bebendo mais água. Tá, próxima pergunta. O que fazer quando se tem rinite alérgica e precisa usar a voz? Quem tem rinite alérgica e precisa usar a voz é um caso sério, porque eu também passo por isso, né? E rinite não tem cura. É uma alergia que, até o que tudo indica, é uma alergia que você herda, né? E a literatura diz que 70% da população tem alergia respiratória. Então, não tem muito jeito, você tem que estar sempre prevenindo entrar numa crise alérgica. Então, beber bastante água, fazer bastante exercício, lavar o nariz com soro fisiológico. Uma das coisas que nós falamos antes da ingestão de água é uma hidratação indireta da corda vocal, porque beber água, a água que você bebe não vai na corda vocal. Mas você tem uma outra forma de hidratar diretamente, que é nebulizando. Então, você pode nebulizar com soro fisiológico, que não tem contraindicação, a não ser nesse tempo. Os otorrinos estão pedindo que não façam nebulização em tempos de pandemia do coronavírus, porque, ao que tudo indica, o soro fisiológico, ele facilita a entrada do vírus. Então, por enquanto a gente estiver nesse momento de pandemia, a gente não deve nebulizar, mas só para título de orientação. Em outros tempos, né, daqui a pouco, a gente vai conseguir nebulizar de novo, para hidratar diretamente a corda vocal. Amém. A projeção vocal alta no cotidiano corrobora na rouquidão? Então, a projeção vocal, ela precisa ser feita, né? Precisa ser bem feita para que não haja rouquidão. Então, o exercício da voz, né, com o fonoaudiólogo, ele vai mostrar a forma que você vai utilizar a voz. Então, uma laringe numa posição mais baixa, ela favorece a não tensão. Então, a projeção da voz, ela precisa ser bem feita. Outra pergunta. Fritura prejudica as cordas vocais? Fritura prejudica não as cordas vocais, mas como nós tínhamos falado, a fritura prejudica a comunicação por conta de tudo que nós falamos, né, do refluxo gastroesofágico, de serem alimentos gordurosos e que não fazem bem para a saúde, né? E aí recai também sobre o músculo da corda vocal. Tá. A arcada dentária influencia? A arcada dentária influencia positivamente ou negativamente. Então, se você tem uma projeção de dentes, né? Tem pessoas que chuparam o dedo quando criança, ou se foram pessoas também que chuparam chupeta, ou que são respiradoras orais, essas pessoas têm uma dificuldade na articulação. A língua se projeta, aí você acaba também influenciando na fala, porque aí a língua vai lá fora. Então, ao invés de você falar saci, você fala saci, dependendo do grau, né, de comprometimento da arcada dentária. Então, o ideal é que tudo isso esteja em sintonia, que a arcada dentária, que os dentes assim, não precisam ser milimetricamente no lugar, mas, de todo jeito, o ideal é que você não respire pela boca, porque isso também causa alteração na voz. A técnica da impostação da voz ajuda no volume vocal e evita problemas de rouquidão? Sim, a impostação da voz é importante, a gente chama de dicção, de oratória, né? São técnicas importantes para a comunicação como um todo. E isso vai facilitar a produção da voz sem esforço e sem rouquidão. Mais alguma? Tem. Deixa eu só... Você viu mais alguma pergunta aí, pastor? Além dessas? Não, acho que ela anotou todas. Eu vi só uma aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Usar o umidificador de ar durante o período do ar-condicionado ajuda? O umidificador, ele vai sempre ajudar, porque ele vai umedecer o ar. Só que a literatura diz que você precisa saber o tamanho do quarto, para você saber a quantidade de vapor que precisa para aquilo realmente fazer efeito. Então, às vezes a gente tem um aparelho pequenininho num quarto muito grande, para dormir, por exemplo, com aquele aparelhinho funcionando. Então, a gente precisava saber o tamanho do quarto, saber o quanto de potência tem o aparelho. Então, precisava, para realmente isso surtir efeito, essas medidas têm que ser tomadas. Ok.
Eu acho que foram essas as perguntas. Cris, vinagre faz bem, mito ou verdade? Mito. Tá. Bala house faz bem ou mal? É mito. Me fez lembrar rapidinho, me fez lembrar da Pastilhas Vi, que eu não me lembro se era essa. Não. Isso o pastor Rafael é que vai lembrar, a gente não vai lembrar dessa, não. Pastilhas Vi. Pastilhas Vi. Pastilhas Valda, faz bem ou não? Também. Não, tudo mito. Tudo água mito. O exercício morna. é que faz. Água morna. Então, água morna para voz é mito. Mas se você tem alguma alergia ou algum desconforto na cavidade oral, aqui dentro da boca, quando você abre a boca e você olha, se tiver algum desconforto ali, faz bem. Mas se você estiver pensando na água morna para voz, é mito. Chá de romã, mito ou verdade? Mito. Chá de romã, mito. Inclusive a irmã Eliane Rangel perguntou aí agora. Chá de romã. Eliane, um beijo para você. É mito, Eliane. É mito. Bem, Cris, que coisa tremenda foi essa live. Olha que honra ter o professor, o nosso bispo, a família do bispo aí conosco. Eu queria que você falasse acerca da sua disponibilidade para as igrejas locais, qual é a ajuda que você pode oferecer. Eu queria que nessas considerações finais você falasse sobre isso. Olha, eu primeiro quero agradecer, né, o seu convite. Estou muito honrada por estar aqui com o meu pastor. E você e a Lu têm sido um homem e uma mulher de Deus na Igreja de Pilares. Amo vocês. Vocês foram enviados por Deus. Nós temos plena certeza disso. Não foi a mão do homem, não foi a mão do bispo, foi a mão do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Somos muito felizes porque vocês têm nos inspirado, têm nos discipulado. Então, eu não poderia terminar essa live sem agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Eu estou à disposição, estou muito disponível. Eu atendo na Barra da Tijuca. Talvez seja longe para algumas igrejas. Da nossa igreja é um pouco longe, mas a gente pode ver o que faz. A gente pode fazer um workshop, né, com as pessoas que usam a voz. Então, se você está aqui, é pastor ou é líder do Ministério de Louvor e você está pensando aí como é que você vai fazer para ter essas orientações mais de perto na sua igreja, pode falar comigo no meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato e a gente marca, depois que terminar esse tempo, né, de quarentena. Ou até um workshop virtual, né? Não sei o que pode ser melhor. Mas eu estou muito disponível. Quem tiver interesse em saber mais um pouco, tiver alguma dúvida, se eu não esclareci alguma dúvida que alguém tenha perguntado, a Juliana me falou que tem mais uma pergunta aqui. Tem aqui, eu estou vendo aqui. É possível controlar a respiração na decolagem do avião quando está viajando? Sim, é possível. Eu passei 4 anos, toda quarta-feira, indo e voltando de São Paulo, fazendo meu doutorado. É possível. De vez em quando você sente a dor no ouvido, por conta da pressão, né, do ar. Então, mas é muito tranquilo, muito tranquilo. Você precisa só perceber a sua respiração. É tranquilo e ao mesmo tempo não, que tem pessoas que ficam ansiosas, com muito medo, né, do avião, mas tenta manter a calma, pensa em quais os músculos, o que está acontecendo dentro de você enquanto você respira. Respira pelo nariz, solta pela boca. Então, assim você consegue levar. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas por consideração eu vou ler. E fazer gargarejo com água morna? Você já até falou sobre isso, né? Uhum. Ok. Isso, quem fez essa pergunta gargarejo com água morna só se você achar que vai melhorar a parte que você olha dentro da boca, mas a corda vocal ela não vai se beneficiar do gargarejo. Amém. Cris, nós estamos chegando ao final. Poxa, que coisa linda foi estar com você nessa live. Eu, conversando com você, o Espírito me trouxe um outro texto
E eu quero fechar a nossa live com a leitura desse texto, com uma oração, abençoando a tua vida, a vida do Márcio, da Juliana. Vocês são bênção também para a nossa vida, para a minha vida, para a vida da Lu, para a vida da Igreja de Pilares. Vocês são bênção para o Rei e para o Reino de Deus. Então, foi um prazer, uma honra estar com você e participar dessa live, que foi muito esclarecedora para a minha vida, para a vida de todos que estavam conosco aí durante esse tempo, ok? 1 Coríntios 14, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha que palavra. Muitos tipos de vozes. Cada voz dessa tem um propósito, tem um sentido. Então, eu quero dizer para todas as pessoas que estão aqui, o Espírito manda eu te dizer, dê graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Eu ouvi aí a Tairini, que é uma das surdas, falando que estava fazendo leitura labial. Nossa, aqui na... Coisa linda. Um beijo para a Tairini, para a Chandra, para o Lucas, por todos os nossos irmãos surdos, para a Débora, que faz esse trabalho lindo. E eu quero ver um projeto nosso que nasceu aqui nessa live, que o Espírito te tocou, para que a gente possa estabelecer lá em Pilares essa dobradinha sua com a Débora, e vai ser tremendo, tremendo, tremendo a gente poder contribuir beneficamente para a vida dos nossos irmãos surdos. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelos dons e talentos que o Senhor tem confiado a você, pela sua disponibilidade de ter atendido esse convite. Muito obrigado, Cris. Eu quero orar por você agora e por todos que estão conosco nesse tempo. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que passamos aqui. Ó Deus, tempo de esclarecimentos. Senhor, Tu nos deste vozes, o Senhor deu para cada um tipo de voz. Mas como diz a Tua palavra, Senhor, há muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhum deles é sem sentido, Senhor. Tem um sentido, tem um propósito. Senhor, Tu faz todas as coisas com um propósito. E que o Teu propósito seja estabelecido na nossa vida. E que a nossa voz, como lemos nas Escrituras, seja doce, a voz da igreja seja doce, e seja também, ó Deus, impactante como foi através do ministério de João Batista, que a tua voz, ó Deus, que a voz do Senhor ecoe nesse tempo também. A tua voz é poderosa, como diz o Salmo de número 29. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, assim como tu queres ouvir a voz da igreja. Nós pedimos agora a tua bênção sobre a vida da Cris, sobre a vida do Márcio, da Juliana, dessa família tão preciosa, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente a vida deles, todas as áreas, Senhor, a área física, emocional, espiritual, material, financeira, Deus, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida dos teus filhos, sobre o lar deles. Abençoe também todos aqueles e aquelas que estiveram conosco nessa live, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira especial e que a tua bênção seja conosco hoje e para sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém. Cris, muito obrigado. Eu só queria falar só uma coisinha que o Senhor está me impulsionando a falar. Amém. Eu contei da minha história, né, desse processo todo de graduação, de especialização, e eu queria dizer para quem está ouvindo aqui, quem está vendo a gente, que eu não imaginei que hoje eu estivesse aqui, eu não imaginei que eu fosse uma professora, depois que eu fosse fonoaudióloga, eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, ainda sou, porque isso faz parte da personalidade, a gente consegue controlar isso, né? Então eu quero dizer para quem está ouvindo a gente que o Senhor me deu uma inspiração, e que a inspiração que Ele me deu, Ele vai dar inspiração para todas as pessoas. Então que você descubra qual a inspiração que o Senhor deu para você, que Ele dá... Porque Ele é muito criativo, né, pastor? Ele vai dando inspirações para você estudar, para você ser bem-sucedido. Então, peça ao Senhor que esclareça qual é a inspiração que Ele deu para você.
porque certamente você vai ser inspirado por Deus para fazer algo relevante na sua vida, na sua família e perto das pessoas que te rodeiam. Quem sabe Deus vai te levar às nações, Deus vai levar através da sua profissão, vai levar você longe para você ser bênção para outras vidas. Então, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Glória a Deus, fez na minha vida lá na década passada, em 96, quando eu voltei a estudar, eu não tinha perspectiva nenhuma para voltar a estudar. Minha mãe pagou minha faculdade com costura. Nem sei se ela... Que coisa linda, irmã Edna! Irmã Edna, meu beijo e todo o meu respeito à senhora, que bênção! Olha, Cris, eu fico emocionado com esse testemunho seu, hein? Muito importante você falar isso, muito importante. Deus abençoe a vida da irmã Edna, uma bênção. Amém. E hoje em dia, eu posso dizer que eu venci, né? Fico até emocionada de falar, ainda bem que já está terminando. Então, era isso que eu queria dizer, esse recado, né? Que o Senhor está falando através da minha história. Se você se sentiu tocado, se você tem alguma dificuldade, se você tem sonhos, não desista do seu sonho, porque o Senhor vai realizar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Ah, pastor, era isso. Amém. Tem uma irmã que botou aí um texto da Palavra de Deus, a irmã, eu não conheço, a irmã Laisa Perosini. Minha assim, amiga fonoaudióloga. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Amém, minha irmã? Amém, eu creio nessa palavra também, eu creio nessa palavra. Que bênção. Amém. Que bênção, né, o Cris? Maravilha, maravilha. Essa live vai ficar gravada, eu gravei a primeira parte, vou gravar essa segunda, e ela vai subir para o YouTube. O Ministério da Comunicação da nossa igreja já está direcionado a fazer isso. Então, outras pessoas vão ver, essa live vai multiplicar, e a gente sabe que a quantidade de aparelhos que estão ligados não reflete a quantidade de pessoas. Então, tiveram cerca de 30 e poucas pessoas com a gente multiplica aí por 2, mas 70, 100 pessoas estiveram conosco, e isso vai multiplicar ainda mais no YouTube, e eu louvo a Deus por isso, por esse testemunho que você está fechando com chave de ouro. Muito bom você falar isso, muito bom. Olha, reconhecer os humildes começos. A Bíblia fala para a gente não desprezar os humildes começos. E é muito importante esse testemunho que você deu acerca da sua mãe. Eu também sou grato a Deus pela minha mãe investiu na minha vida, muitas pessoas semearam na minha vida, e a gente não pode ser ingrato, a gente sempre tem que dar graças a Deus por essas vidas, por essas pessoas que foram bênçãos, que semearam na nossa vida, que abençoaram a nossa vida. E a bênção, a palavra bênção na Bíblia, ela é de mão dupla. Eu sou abençoado para abençoar. Hoje você, através da bênção da semeadura da sua mãe, você está abençoando, semeando na nossa vida. Glória a Deus por isso. Amém? Eu não posso esquecer também do meu marido. Meu marido me buscava no aeroporto toda quarta-feira, pastor. Olha aí, ó. Eu ia para São Paulo, toda quarta-feira ele me buscava. Às 11 e pouca da noite, estava ele lá de carro. Uma vez que ele cochilou dentro do carro, multaram ele. Né, Márcio, lembra? Mas glória a Deus. Então, pastor, eu creio que o Senhor restituiu muita coisa na minha vida, em relação à minha família, né? Aos sonhos, né, que tinham ficado lá atrás, eles foram restituídos. Então, que bom que o Senhor me tocou para falar sobre isso, para que Amém. as pessoas que estão assistindo tenham essa mesma motivação. Foi de Deus, porque, infelizmente, tem pessoas que quando crescem, quando prosperam, elas não olham para trás para ver a trajetória que elas percorreram até aqui. Muitas pessoas foram incentivadoras, cooperadoras, e graças a Deus que você está fazendo ao contrário, você está fazendo aquilo que a Bíblia diz, está honrando, a Bíblia fala para dar honra aos que têm honra, e você está fazendo isso. Glória a Deus pela sua vida, Cris. Mais uma vez você deixa essa impressão verdadeira de que você é uma mulher de Deus. A Lu está falando aqui o seguinte, que ela já viu você postando no Facebook essas lives aqui. Como é que a gente faz? Depois você, no privado, fala com a Débora, não sei se a Débora sabe fazer, para também disponibilizar
essa live no Facebook, ok? Tá. Aí Tá você, bom, pode deixar. porque é o Ministério da Comunicação que faz isso, eu tomei uma coça hoje para tentar entrar aqui no Instagram da igreja. Tá bom? Falo sim, pode deixar. Foi uma honra, tá, pastor? Estar aqui com Uma vocês. honra toda minha. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, ao Amém. nosso bispo, Paulo Rangel, Eliane, a todos os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, meus amigos fonoaudiólogos, muito obrigada, né, por vocês terem dispensado esse tempo para estar aqui com a gente. Vamos o professor fazer o Zé seguinte, Fernandes também. mês que vem, eu gostaria da gente fazer uma outra live, você especificando mais, entrando mais a fundo na tua tese de doutorado. A gente pode alinhar isso melhor, e aí, se você tiver disponibilidade, a gente fazer lá no mês que vem, maio, uma outra live só sobre a tua atuação nessa área aí de dermatografia. Tá, aprendi tá a falar, aleluia! Eu estava aqui orando, falei, poxa, será que eu vou acertar? Acertei, demorei, mas acertei. Dermatografia, que bom. Tá ok? Isso, tá bom. Você aceita? Aceito, Então, claro. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que estava conosco aqui, um beijo para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas. Cris, mais uma vez, muito obrigado a você, ao Márcio, a Ju, que participaram também. A Lu também aqui participando com a gente. É muito importante a gente falar da nossa voz. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu amo falar sobre isso. Desde o momento que eu conheci você, eu comecei a ter uma percepção diferente com relação à minha voz, ao cuidado com a minha voz. E eu quero seguir nessa pegada. Amém, que bom, amém. A gente pode falar também sobre a voz nesse tempo de lives, né? A gente pode falar também da voz pastoral. Vamos fazer outras lives, então. Vamos fazer um assunto, depois outro assunto. Tá bem. Um beijo, Lu. Muito obrigada, tá? Por você estar ajudando a gente também. Um beijo na Lu. Amém. Dou sim. Dou vários. Pode deixar. Fica na paz, gente. Deus abençoe. Amém. Shalom. Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom. Tchau, tchau.